Qual a importância de um transistor num circuito eletrônico? Quais são as 3 formas que ele se comporta num circuito? Por que entender o funcionamento do transistor vai te ajudar a analisar defeitos mais rapidamente? No vídeo de hoje você vai descobrir por que o transistor, embora pareça ser tão complexo, ele na realidade é muito simples. Você já sabe que um transistor é um dos componentes mais comuns num circuito eletrônico. E essa é a razão número 1 do porquê você precisa dominá-lo. Mas talvez ainda não saiba que para dominar o transistor, você precisa olhar para ele como um outro componente muito importante nos circuitos. E esse é o grande segredo. Quando você clarear o seu entendimento, você vai olhar para ele como um outro componente, também muito comum, e sua análise de defeitos vai mudar completamente. Quer saber qual é esse outro componente? Assista esse vídeo até o final e descubra. Saudações a todos, eu sou Mário Pinheiro, professor e coordenador da CTA Eletrônica, a melhor escola de eletrônica do Brasil, onde o ensino é definitivo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva agora, marque o sininho para receber avisos para quando eu postar novos vídeos. O que é um transistor? Como ele funciona? Se para muitos técnicos, mesmo com anos de experiência na bancada, essa pergunta pode ser difícil de responder, imagina para você que está iniciando na eletrônica. Se é assim, por que o transistor parece ser tão complexo para a maioria dos técnicos, quando na verdade ele é tão simples? Por que estudar o transistor parece ser um bicho de 7 cabeças? Você já travou ao tentar analisar um transistor usando a escala ômica? Fica com dúvida? Se você respondeu sim a alguma dessas perguntas, você não é o único. Deixa eu te contar uma experiência que tive quando eu tinha uma assistência técnica. Era 1982 e eu precisei contratar um técnico. E aí eu mostrei esse circuito a ele. E ele falou: nossa, conheço sim esse circuito. Então, maravilha, me responde o seguinte. E vocês aí, tentem responder, verifiquem o que vocês conseguem fazer com esse circuito. Eu vou deslocar esse potenciômetro aqui, esse trimpote, para cima. E a pergunta foi essa. O que acontece com a tensão de saída dessa fonte? Ela sobe ou cai? 10 segundos aí para vocês pensarem e me responderem, ok? Para você aí, pensa, maravilha, pensou? Vamos saber o que ele me respondeu. Ele falou assim: bom, se eu coloco o cursor aqui para cima, a tensão de saída vai subir. Aí eu perguntei a ele: mas você calculou aí a coisa somente daqui para cá? Ou utilizou todos esses transistores na jogada e na análise? Aí ele falou: não, é isso mesmo, se eu mexer aqui para cima ela sobe. Mas veja bem, eu vou te explicar, falei para ele, eu vou lhe explicar o que acontece rapidamente. Olha, se eu levar isso aqui para cima, há uma maior polarização para esse transistor. Uma maior polarização para esse transistor vai fazer com que diminua essa resistência, desvie essa corrente aqui para a massa, menos polarização para o transistor Q1, há um aumento da sua resistência interna coletor-emissor e a tensão de saída, por incrível que pareça, cai e não sobe. Então seria um ajuste nesse potenciômetro subindo e a tensão de saída caindo. É claro que, infelizmente, não por ele não ter me respondido, mas por ter batido o pé que era isso mesmo, acabou não conseguindo esse emprego. O problema é que a maioria dos técnicos desistiu de realmente entender como funciona um transistor. Se você é um deles, eu tenho uma boa notícia. Quando você aprender de verdade através de uma metodologia prática, você não vai mais precisar tirar o transistor do circuito para medi-lo com a escala ômica. Não, professor Mário!
Não, essa é a sua prática. Se você é esse técnico que não entende o funcionamento de um transistor, mesmo que você já conserte bastante equipamentos, por que você deveria parar tudo e aprender sobre ele? Porque isso vai mudar a sua vida, como mudou a minha. Eu mesmo levei 9 anos depois que comecei meus primeiros estudos na área, para finalmente entender como esse componente realmente funcionava. Quando comecei a estudar na prática, eu estudei muito, fiz técnico, IUB, etc. E quando comecei a trabalhar, não tinha jeito. Eu era como talvez você que esteja me assistindo, um mero trocador de peças. Antes de entender de vez sobre o transistor, eu não analisava um circuito. Eu simplesmente era como a maioria dos técnicos. Saía trocando componentes pela tentativa e erro, até achar o componente defeituoso. Isso funcionava? Claro que sim! Mas eu acabava perdendo um tempo muito precioso que poderia ser usado para reparar mais e ter mais dinheiro no bolso. Diante da frustração, eu tive que tomar uma decisão. Ou realmente eu ia dominar e entender a eletrônica de uma vez por todas, ou ia largar de profissão. Porque eu não aguentava mais, ficava tendo pesadelos e pesadelos, virando a madrugada, tentando achar o problema e não conseguia. Depois que eu entendi o transistor, tudo isso mudou. Foi um marco, uma virada do jogo na minha vida profissional e como professor. De 50 aparelhos por mês, eu passei a reparar média de 130 aparelhos, o que me fez destacar entre os demais colegas técnicos. A história da criação da escola CTA é longa, mas o que posso dizer é que foi a partir desse meu entendimento do transistor que eu desenvolvi a metodologia revolucionária de ensino usada na CTA. E desde então, meus alunos em apenas 6 meses, já dominam aquilo que eu demorei 9 anos para aprender. A partir desta série de 4 vídeos sobre o transistor, você vai entender de uma vez por todas sobre como ele funciona. E isso vai te dar a base necessária para poder analisar defeitos de uma forma muito mais rápida. Parabéns! Se você está aqui me assistindo é porque quer se tornar um técnico especialista em analisar defeito. Porque aprender de vez sobre o transistor vai tornar a sua análise de defeitos mais rápida, mais eficiente e mais lucrativa? Porque você vai ter um mundo de oportunidades se abrindo diante dos seus olhos. Porque o entendimento do transistor vai te tirar do limbo do semi-conhecimento. Porque você vai deixar de buscar macetes, dicas, vai deixar de ser um TechTube. Vai deixar de usar a escala ômica. Você vai deixar de usar um monte de equipamentos como traçador de curvas. Enfim, vai deixar de ser aquele técnico meia boca e de ter uma assistência técnica boca de porco, ou como eu chamo carinhosamente de lábios suínos. É isso que você quer? Então esse vai ser o caminho para o seu sucesso, ao entender de verdade como funciona um transistor. E isso vai te abrir as portas da produtividade e aumentar consideravelmente seus ganhos. E assim como eu consegui, você também vai conseguir deixar de ser um trocador de placa, vai passar a analisar o problema e solucionar o defeito, entendendo realmente por que as coisas funcionam ou param de funcionar. Vou te contar um caso que aconteceu lá no início dos anos 2000. Um dos meus alunos era somente um auxiliar técnico que vinha da Baixada Santista uma vez por semana para estudar presencialmente na CTA Eletrônica, que naquela época ficava na rua Dr. Luiz Carlos 979, lembram?
Em menos de um ano, ele se tornou um técnico reconhecido na assistência e, antes de completar 2 anos, se tornou o coordenador técnico desta empresa, mesmo sendo ainda muito jovem. Nesse curto período de tempo, ele viu seus rendimentos aumentarem exponencialmente e hoje em dia ele é o dono da assistência, onde começou como um simples ajudante. Mas talvez você me pergunte, mas Mário, é muito difícil entender o funcionamento de um transistor e analisar o defeito. Sim, é, quando você usa a escala ômica. Mas quando você aplica a metodologia que eu desenvolvi, você faz a análise dos componentes na placa, a quente, ligado, e não usa a escala ômica. Mas Mário, eu já estou acostumado a usar a escala ômica, será que dá para mudar? Claro, meu amigo, eu mudei. Meus alunos, mesmo com anos de bancada, mudaram. Você também vai mudar e vai me agradecer. Mas, Mário, ser um trocador de placa muitas vezes é muito mais fácil e prático do que estudar eletrônica. Pode até ser, mas você deixar de ganhar mais dinheiro porque seu lucro vai diminuir. O que é melhor, trocar uma placa de R$300 em uma TV ou achar um transistor com fuga que custa menos de R$1, R$2, R$3 e lucrar muito mais que R$299 no reparo? Pessoal, antes que eu entregar a você o ensino definitivo sobre o transistor, vou citar algumas técnicas convencionais mais usadas na análise de defeitos. Veja só. Técnica da observação. É aquela que você procura por componentes chamuscados ou queimados visivelmente. A técnica da varredura é aquela que você vai trocando componentes que mais dão defeito na placa, como capacitores, eletrolíticos de cerâmica, transistores, resistores, circuitos integrados. A técnica do tato. Você põe a mão no circuito procurando áreas muito quentes ou totalmente frias. A técnica do alguém já... Você sai desesperadamente nos grupos de amigos técnicos perguntando: alguém já pegou esse defeito antes? A técnica do TechTube. Por não se garantir e ser um TechTube, ou seja, técnico do YouTube, você sai procurando vídeos no YouTube de alguém que já reparou aquele mesmo defeito na esperança que o vídeo te salve do pepino. E para piorar a coisa, na análise de defeitos, o que mais acontece é a maioria dos técnicos retirarem o transistor do circuito para fazer um teste a frio com o multímetro. Mas qual é o problema nisso, Mário? O problema é que esse jeito não é o mais eficaz. Não, Mário, por quê? Porque o teste a quente com o circuito ligado é a melhor forma, a mais rápida e a mais lucrativa. Como assim, Mário? Fica comigo até o final do vídeo que você vai entender. Pessoal, o transistor é o componente mais importante de um circuito. Se você conhecer ele muito bem, você vai se tornar um técnico diferenciado no mercado. Assim como se você conhecesse pessoalmente alguém muito importante, como por exemplo, o presidente da República ou CEO de uma grande empresa, você seria alguém diferenciado. Dominar o transistor vai te colocar numa posição destacada. E como funciona o transistor? Vou fazer uma analogia para você entender. Já viu aquele tipo de pessoa que assume dupla personalidade? Dependendo da situação em que se encontra, agora você vai entender de vez o que é o transistor e como ele funciona. Mas agora chegamos no momento principal. O que é o transistor? Em 1978, foi-me apresentada uma tabela quando eu estava fazendo o curso técnico. E dá uma olhadinha como é essa tabela.
Dá uma olhadinha, isso aqui são os parâmetros, pessoal, isso aqui são os parâmetros híbridos do transistor e foi me ensinado isso em 1978 para 1979 e eu, como excelente, maravilhoso, cara esforçado demais, que se matava dia e noite estudando, não compreendi absolutamente nada. Aí eu falei, nossa, eu devo ser um cara bem complicado, né? Mas meus colegas devem ter entendido tudo. Aí, na conversa, né, de corredor, um falando com o outro, e aí, o que você achou daquilo lá, parâmetro híbrido? Nossa, demais, o professor entende pra caramba, hein? Isso mesmo, o professor entende, você entendeu tudo? Não, mas você entendeu? Eu também não. Que sensação, né? Sensação complicada, né? Passar anos estudando e aí quando você tem acesso a isso aqui e fala, meu Deus, e olha que eu já tinha anos trabalhando com eletrônica, mexendo com o transistor. Qual a sua primeira impressão quando você olha para esse montão de letras, números, fórmulas? Fala a verdade. Você tem o desejo de estudar eletrônica? Claro que não! Esse é o ensino tradicional, pessoal. Na prática, você usa isso, pode ser até que alguns falem que sim, mas na verdade, na bancada é não. Se você usa, parabéns, você está muito, muito acima da média. Provavelmente você é um engenheiro elétrico, PhD, formado pelo MIT. Eu sinto dizer, por constatar pela experiência, que essa não é a realidade da maioria dos técnicos. Agora eu vou te revelar o segredo, que existe uma forma muito, muito mais simples de entender o transistor e que essa forma vai ser o trampolim para se tornar um especialista em análise de defeitos e que vai aumentar tremendamente sua produtividade e que você vai botar mais dinheiro no bolso. Mas o que é realmente esse transistor? Vou revelar o segredo guardado por décadas. O transistor, na verdade, é um simples resistor controlado. Como é isso, Mário? Vamos ver aqui em detalhes o que eu vou mostrar. Transistor, como todos conhecem, é um bichinho. Acabei de mostrar que ele tinha duas entradas, duas saídas no quadripolo, mas o transistor, que todos conhecem na sua base específica, ele teria 3 terminais. Esses 3 terminais, entra corrente, sai corrente, há um ganho, há um monte de coisa. Vamos ver a coisa muito mais simplificada. Guardem aqui esse símbolo e dá uma olhada nisso. O transistor trabalha normalmente com uma tensão. Vamos começar aqui com 12 volts. Todo mundo já conhece, bateria de carro, fonte de alimentação, etc. Aí nós temos um resistor, que é chamado resistor de carga. Sempre será isso, resistorzinho de carga. E aqui nós teremos o transistor. Transistor? Mas isso é outro resistor. Transferência. Resistor. Transistor. Resistor de transferência, resistor controlado, resistor que pode ter a sua resistência variada. Vejam que essa lógica é simples e sensacional, vai matar tudo o que você precisa saber. Quer dar uma olhada? Olha para isso. Primeiro, vamos dizer que esse transferência transistor, ele é uma chave fechada. E agora, tendo uma resistência muito baixa, sendo uma chave fechada, você que está aí vai me dizer, se eu colocar o multímetro aqui e o multímetro nesse ponto, qual seria a tensão? Olha só, chave fechada, levando a massa para esse ponto. Quanto é? Sei que você, até escutei daqui, vocês gritaram aí, 0 volts. Isso mesmo, 0 volts.
É uma das condições do transistor, uma chave fechada. E agora, fica um pouco mais difícil, vamos ver. Essa chave abriu, segunda condição. Essa chave foi aberta, o transistor adquiriu uma resistência altíssima, altíssima. E aí se eu perguntar, qual é a tensão desse ponto? Esse ponto está agora ligado ao 12 volts através de um resistor e não há circulação de corrente. E se eu perguntar agora qual a tensão que daria aqui, aí você iria me dizer 12 volts. Você sabia que somente de me afirmar, ter essas duas afirmações, a grande maioria das análises que você vai fazer na prática já estariam resolvidas? Você já concluiria o que estaria acontecendo? Isso é inacreditável, é sensacional. Mas ninguém vê assim. Então, repetindo, chavinha fechada, 0 volts. Nesse ponto aqui, ó. Chavinha aberta, 12 volts. Pronto, duas das possíveis situações em que o transistor estará no circuito. Agora, para complementar, um pouco mais, talvez um pouco mais complexo, mas eu sei que você vai entender e tirar de letra isso, ele poderá ter resistências variáveis. E aí, olha só que coisa inacreditável. Vamos colocar um número aqui, 1K. Um númerozinho nesse resistor aqui de cima. E vamos dizer que o transistor está agora, nesse momento, nesse instante, também com uma resistência de 1K. Se eu tenho um resistor de 1K e outro resistor de 1K e eles estão em série, eles receberão tensões iguais, tensões proporcionais. E aí, se eu tenho 12 no total, dois resistores que recebem a mesma queda de tensão e tem que ser iguais, isso é 12 dividido por 2. 1x, 2x, 12 dividido por 2, 6 volts sobre cada um. Então o transistor receberá 6 volts e o resistor de coletor receberá 6 volts. E quer dizer que essa tensão nada mais, nada menos é que 6 volts. A partir dessa lógica, fechamos tudo. Você vai aprender realmente, ou já aprendeu, ou já visualizou, o transistor trabalhando cortado, que a tensão aqui era 12. O transistor trabalhando saturado, chave fechada, tensão 0. E o transistor trabalhando numa média condução, ou numa meia resistência, que dá aqui no meio 6 volts. É claro, pessoal, que à medida que essa resistência vai sendo menor que 1K, eu vou me aproximando do negativo, ou do terra. A tensão vai caindo. 6, 5, 4, 3, 2, 1 volt até chegar naquela chave fechada. Lembram? 0 volts. E também posso dizer que, se essa resistência dele for maior que 1K, a tensão vai subindo, subindo. 8, 9, 10, 11 até chegar em 12. Inacreditável, esse é o transistor, simples assim! Por que perder tanto tempo? Tira circuito, mede em escala ômica, mede nisso, mede aquilo. Coloca atenção, verifica o que você encontrou e raciocina baseado nisso. Alta resistência, baixa resistência, tá uma chave fechada, tá uma chave aberta. Teus problemas, é claro, fala, ah não, resolvi o meu mundo. Entendendo e colocando em prática, sim, você vai resolver o seu mundo. Vai se tornar 1000 vezes mais rápido. Vai arrumar defeitos com uma facilidade enorme e vai fazer muito dinheiro a partir disso. E o seu cérebro, a sua lógica vai explodir. Essa é a grande sacada aí que ninguém ensina. A ideia básica do transistor é interagir com determinada carga e receber, fazer circular uma corrente. E agora, peraí, Mário, só isso? Só isso? Não, calma. Eu falei do que acontece no transistor quando é o coletor e o emissor. Quando é o dreno, olha lá, hein? MOSFET, FETs, quando é o dreno e o source, ou a fonte. Também falei do coletor e do emissor dos transistores IGBT.
a mesma coisa. Não entenderam? Eu falei a mesma coisa. O diferencial entre eles, olha só, é que eles recebem um comando. E esse comando pode ser uma tensão em forma de corrente. Como é que é? Uma tensão que vai gerar uma corrente no transistor, ou apenas uma tensão, como é no MOSFET, uma tensão que vai gerar ele ser resistência alta, resistência baixa ou resistência média. Então, só isso, pessoal, é apenas um comando que vai fazer ele assumir isso aqui. Mas espera aí, Mário, espera aí. Eu não entendi. Um transistor varia uma resistência. Vou aqui, ó, facilitar aqui para vocês. Deixa eu tirar isso daqui. Tá, tudo bem, você falou chave fechada aqui dá 0 volts. Para que isso? Para que 0 volts aí? Simples. Você quer acionar um relé? Pronto. Aí, ó, monta aí na sua bancada um relézinho de 12 volts. Você polarizou o transistor, colocou 0 volts aqui, o relé ligou alguma coisa, pronto! Olha a coisa fantástica! Viram? Ou então, cortou, chave aberta, entrou em corte, o que acontece? Aqui vai para 12. E aí o relé não é energizado, desliga a chave. Ah, é assim? É, pessoal, olha para isso aqui, ó. NTC. Não importa, não vou falar exatamente o que é NTC, mas olha só, ele varia a resistência de acordo com a temperatura, legal. Mas aí esse NTC vai permitir polarizar ou não esse transistor, que vai se comportar como uma chave fechada ou aberta. Se tiver fechada, a tensão aqui vai subir, ó, vai se aproximar do positivo, que polariza esse aqui, que vai ser uma chave também fechada, vai zerar, olha lá, fechada, que nós acabamos de ver, vai colocar essa tensão aqui em 0 volts. Essa tensão aqui em 0 volts vai permitir a polarização desse outro transistor. E esse outro transistor vai acionar esse relézinho que está aqui. Um circuito de comando que eu já vou falar para vocês, das 3 formas do transistor ser inserido em determinados circuitos. Viram como é simples? Por que ficar tirando tudo, levantando peça, medindo uma peça atrás da outra, e aí depois você troca, não tem certeza de absolutamente nada? A coisa é muito simples. É uma questão de tomar a posição. Eu vou entender, vou fazer e me tornarei um especialista em análise de defeito e até de projeto, hein? Mas um especialista em análise de defeito. Acabou a escala ômica. Você analisa tudo aqui mesmo. Entenderam? De forma bem simples. Então, e agora vamos ver como o transistor é inserido em 3 tipos, só 3 tipos de circuito, que é tudo o que existe. Você já viu aqueles filmes em que um personagem assume dupla personalidade? Pois é, o transistor é igualzinho. Só que o transistor assume 3 personalidades. Ele assume 3 papéis, 3 funções diferentes no circuito, dependendo da forma como o circuito foi projetado. O transistor pode ser usado em 3 tipos de circuitos, sendo eles comando, comutação e amplificação. Circuito de comando é quando o transistor tem como objetivo ligar ou desligar algo, acionar ou desacionar algo, funcionando como uma chave. Ela é uma chave aberta ou fechada, igual um interruptor. Um pino de saída de um microcontrolador vai até um transistor para que possamos acionar um relé, por exemplo. E relé é uma chave eletromecânica, ou seja, acionado por eletricidade que abre e fecha algo. Já o circuito de comutação é quando um transistor trabalha em corte, como ou chave aberta ou fechada, mas de uma forma muito rápida. Então ele é parecido com o circuito de comando, mas ele abre e fecha muito rapidamente. Ou seja, ele milhares de vezes fica tec, milhares de vezes no segundo.
ok? Então é muito rápido. E pode trabalhar, como alguns dizem, acima de 15 kHz, 20, 100 kHz. E também temos a outra forma de trabalhar o transistor, que é a amplificação ou regulagem, em que ele adquire o que eu já falei ali antes, que são resistências intermediárias. Mas você deve estar curioso, né? Falei aqui, vamos ver o que eu acabei de falar aqui em circuitos utilizando nossos kits de ensino. Vejam só, eu já havia dito como isso aqui funciona. O que é isso aqui? Esse é um circuito de comando. A partir de algum sensor, eu tenho que ligar alguma coisa. E tem a parte intermediária que vai fazer isso. Como é que é? A partir de um comando ou de algum sensor, eu amplifico, claro, as correntes e chego para ligar essa carga. Esse é o circuito chamado comando, muito utilizado na eletrônica industrial, muito utilizado para controles de forma geral em circuitos que vocês já conhecem, circuitos de consumo que o consumidor, celulares, televisores, etc., tem acesso. Então esse é o circuito de comando. Aquele circuito que eu já comentei, circuito de comutação. O que é o circuito de comutação? Olha que coisa interessante, eu tenho 12 volts. E aqui, de repente, surgiu uma tensão de 70 volts. O que aconteceu? Aconteceu que esse transistor, chave fechada, circulou uma corrente, criou um campo, chave aberta, esse campo contraiu e gerou aqui uma tensão maior, devido à energia do indutor, gerou aqui uma tensão maior que 12 volts. Essa tensão, esse pico de tensão que surgiu aqui, maior que 12 volts, vai passar por esse diodo e vai ser armazenado nesse capacitor. Então a repetição de satura, corta, satura, corta, satura, corta, satura, corta, geram vários picos muito acima de 12 volts, gerando uma tensão aqui, olha, 70 volts. Olha o que o transistor, com circuitos associados, é capaz de fazer. É uma coisa sensacional. O transistor se aproveitar de circuitos reativos, olha o nome, hein? Reativos, tem uma reação ao que o transistor faz para gerar coisas desse tipo, tensões bem mais altas. Isso é simplesmente fantástico. E você está perdendo tudo isso, medindo na escala ohmica o componente. Mas vamos lá, esse é o circuito de comutação. Então vimos o de comando, onde o transistor é inserido para ligar e desligar algo, e esse aqui agora trabalha numa alta velocidade entre corte e saturação, gerando coisas inacreditáveis, fontes de alimentação e muito mais, transmissões, etc. E temos um outro circuito que é o circuito de amplificação, ou aqui especificamente de regulagem. Amplificação, Mário, você quer dizer amplificadores de potência, essas coisas? Isso. O transistor adquire resistências médias e aí ele pode amplificar o áudio, amplificar som. Claro, pode ser feito também de forma digital. Mas o normal que nós estamos acostumados a ver é o analógico, né? Mas apesar que hoje é muito usado o digital. Ou então uma fonte de alimentação, onde eu entro com uma tensão X e saio com uma tensão estabilizada ou, como eu havia dito, ó, regulada. Eu posso variar a tensão de saída. Então, os transistores assumem resistências médias, resistências intermediárias. Querem ver? Olha o exemplo aqui, ó. Vamos dizer que eu tenha 20 volts aqui na entrada e eu tenha 10 volts na saída. 20 volts na entrada da fonte, passou pelo transistor e foi para a carga, ou seja, o que vai ter que gerar alguma coisa, a carga, RL. Legal. E aqui eu falei que tem 10 volts. Ixi, parece que eu já havia falado isso. Entrou 20, tem um resistor, outro resistor para massa, e aqui é exatamente a metade da tensão. Então isso quer dizer que se a resistência de carga tem 100 ohms,
esse aqui também tem 100 ohms, a mesmíssima resistência. É simples assim. É essa lógica que você vai ter que usar para que o seu mundo eletrônico exploda, para que seu mundo eletrônico se torne palpável. Você vai passar para dentro desse mundo. Você vai viver agora a eletrônica real e não a eletrônica, deixa eu ver, resistência ômica, tal, eu não faço a mínima ideia de como isso funciona. Meu Deus do céu, deixa eu correr atrás dos meus amigos, deixa eu correr atrás dos macetes. Vamos acabar de uma vez por todas com isso. Esse é o caminho, essa é a saída. Não tem outra, pessoal. Coloca aí se vocês acham que tem outra, coloquem aí nos comentários e vamos verificar realmente se existe. E alunos que estão assistindo da CTA, coloquem aí o que vocês estão achando disso, em que módulos estão, se é isso mesmo, se tudo pode ser representado assim. Então aproveitem enquanto é tempo. E aí, mas você gostou? Provavelmente sim, né? Então taca o dedo no like, compartilha esse vídeo, envia para o seu amigo que está sofrendo. Envia! Não permita que ele fique no sofrimento, você na boa, agora eu descobri a América, agora eu descobri o novo mundo e ele lá sofrendo. Não, compartilhe com o máximo de pessoas que você conhecer. E agora eu vou contar um segredo e você vai praticar aí onde você está. Pode ser agora! Dá um pause no vídeo, vai pegar os componentes que eu vou falar e aí você volta correndo e vai fazer o que eu vou te falar de uma forma muito simples. Tudo que eu falei será constatado agora na prática. Faz o seguinte, pega uma fontezinha de 12 volts, qualquer fontezinha de 12 volts que você tem aí, fonte de 12 volts, um resistor de 1K, vermelho e vermelho. Vermelho, as corzinhas dele. Pega um transistor BC548, um BC548 e mais um resistor de 100K. Ok? Só isso? Só isso. Um resistor de 1K, um BC548, um resistor de 100K e uma fontezinha de 12 volts. Claro. Pegue o seu multímetro, que eu sei que você tem um multímetrozinho lá, o DT830 ou coisa parecida. Você vai montar simplesmente isso, ó. Aqui na entrada da fonte de 12 volts, você vai colocar o resistor de 1K. Você vai ligar o coletor do transistor, já vou desenhar aqui para você saber onde é o coletor. Tá aqui o transistor olhando de baixo, ó. Tá vendo? Transistorzinho aqui olhando de baixo, BC548. Coletor, base e emissor. Coletor, você vai ligar aqui nesse resistor de 1K. Você vai ligar o emissor aqui no negativo da fonte. Coloca a fonte aqui pendurada, negativo da fonte. E vai fazer a primeira experiência. Olha que legal, a primeira experiência. Não ligar o outro não, hein? 100K, ainda não falei nada. Vai aqui e mede a tensão. Você vai encontrar, já saberia me dizer? Não tem polarização alguma. Já saberia me dizer quanto vai encontrar aqui? Vou te falar, né? Mas já sei que você já montou e já fez. Mas você vai encontrar aqui 12 volts, ou seja, ele está como uma chave aberta. Constate agora aí com você, chave aberta. Ah, é? Olha só agora. Eu vou pegar agora esse resistor de 100K e vou ligar também aqui na fonte de 12 volts. Olha só, resistor de 100K. Não liga direto na base, hein? Com resistor de 100K. Nessa fontezinha aqui de 12 volts. Liguei. Vai haver uma circulação de corrente. Vai gerar aqui um 0,6 volts. Isso aí não importa, mas vai haver uma circulação de corrente. E a chave que antes estava aberta, ela vai fechar, ela vai dar aqui 0 volts. Fizeram? É isso aí, olha só que coisa inacreditável. Com isso você já tem duas condições de polarização. Mas Mário, e aquela terceira que ele fica com metade da resistência, o que eu faço?
Ah, você quer fazer também essa? Quer mesmo fazer essa? Tá bom. Tá vendo aqui, ó? 100K. Para você conseguir uma tensão aqui intermediária ou fazer com que esse transistor adquira uma resistência intermediária, coloca aqui um resistorzinho, por exemplo, de 10K, ou um pouco menos, aqui para a massa, e aí você vai fazer com que apareça uma tensão intermediária aqui no coletor. Se ele tiver um ganho muito alto, que pode ser, você coloca resistores menores, tá? Mas aí você vai conseguir obter aqui uma tensãozinha intermediária, pode ser 4, 5, 6, 7, 8. Pronto, pessoal! Tudo que vocês precisavam saber, inclusive você aí fazendo na prática, está feito! Simples assim. Ah, preciso praticar, precisa, claro. Mas calma! Vão ter mais, além desse, mais 3 vídeos para você ir verificando, ir visualizando e tendo cada vez mais base para poder adentrar num mundo novo. A sua mente, a partir de agora, nunca mais será a mesma. Aproveita, essa é a sua grande chance. Então aguarde meus outros 3 vídeos que virão. Então não esqueça de tacar o dedo no like, envia, compartilha esse vídeo, clica no sininho para receber as notificações dos novos lançamentos de vídeo. Ok, pessoal? Um super beijo no coração de vocês e vamos juntos conseguir uma nova vida, um novo trabalho, muito mais lucro. Grande abraço a todos vocês.